Muito boa tarde. A Associação As Esquinas regressa com a sua rúbrica O Elogio da Memória. Reconhecerão certamente a figura homenageada escultoricamente, aquela que está atrás de mim. Naturalmente que é Viriato, acompanhado por alguns dos seus soldados lusitanos. Estamos na cidade de Viseu. Digamos que a sua naturalidade emprestada. Duvida-se, e acha-se até improvável, que alguma vez Viriato tenha estado por estas zonas. Aqui na zona de Viseu, não se sabe ao certo. Também não se sabe ao certo a sua origem. Há quem alegue que Viriato terá nascido na zona da Serra da Estrela, ou então na atual cidade de Mérida. Mas há coisas que nós podemos saber e partilhar. Viriato acompanhou, desde muito cedo, a opressão e a ganância romana relativamente, e o assédio das forças romanas relativamente aos lusitanos e às comunidades lusitanas. Os lusitanos, que nós sabemos que eram tribos que se dedicavam à pastorícia, à pesca, à caça, à agricultura. E também por isso Viriato ganhou o título de General Pastor, porque ele foi ao mesmo tempo pastor, dedicou-se à pastorícia e foi ao mesmo tempo militar, foi ao mesmo tempo general, líder. E Viriato acompanhou, portanto, esta ganância romana desde muito cedo. Uma ganância opressora, como por exemplo aconteceu quando Sérvio Galba rescindiu ou renunciou ao acordo de paz feito com os lusitanos, matando 10 mil dos seus companheiros. Isto desenvolveu, na figura de Viriato, um desejo de vingança, vingar os seus mortos, vingar o seu povo e lutar pela liberdade da Lusitânia contra Roma. Escusado será dizer que Viriato e os lusitanos conseguiram impor diversas baixas e diversas derrotas humilhantes para Roma. Roma sentia profundas dificuldades em vencer esta tribo, em vencer o exército lusitano, magistralmente conduzido por Viriato, imbuído de um espírito guerreiro, de um espírito de amor ao seu território, aos seus costumes e ao seu povo. Sabemos, por exemplo, de uma vitória épica dos lusitanos contra o general Fábio Máximo, em que conseguiram diferir golpes que mataram 3 mil romanos. E as estratégias eram várias. Utilizava-se a estratégia militar da emboscada, na qual se atraíam romanos para pontos geográficos estratégicos, para a partir daí se aplicarem os golpes do exército lusitano. Eram utilizadas as adagas, que eram pequenas espadas, e também as falcatas, que se notabilizaram muito entre os lusitanos, como talvez a sua arma primordial e mais popular. Sabemos que estas vitórias eram manifestamente humilhantes para Roma. Como é que Roma, a grande potência militar da época, com grande esplendor e grande poder, poderia ser humilhada por um povo de pastores, por um povo humilde e sem a mesma capacidade militar? Ora, Roma não poderia ficar parada. E Roma subornou 3 figuras que, sendo próximas de Viriato, o atraiçoaram: Ditalco, Minuro e Audax, que atraiçoaram Viriato durante o sono. Sabe-se depois esta história, que tem o seu lado mitológico e provavelmente não terá acontecido, de que quando estes 3 traidores foram a Roma buscar a sua recompensa, antes de serem executados, transmitiram-lhes a seguinte frase: Roma não paga aos seus traidores. Expressão ainda hoje usada e relativamente popular. Mas porquê é que a figura de Viriato, não sendo necessariamente um português, porque não o foi, Portugal é muito posterior a Viriato, mas porquê é que Viriato continua a constituir um exemplo para todos nós? Nós, portugueses, acima de tudo por um princípio. Numa altura em que o nosso país é invadido, numa altura em que o nosso país é expoliado, é saqueado, é humilhado, é destruído no seu símbolo, na sua identidade,
nos seus costumes, na sua religião, na sua fé, Viriato representa para nós uma esperança de resistência. Uma esperança que deve inspirar cada português e cada alma portuguesa. Não pegando numa falcata, como Viriato teria usado, mas pegando na própria alma e pondo em prática o seu senso de Portugalidade, a sua razão lusitana, a sua razão portuguesa, para que Portugal possa prevalecer, assim como a Lusitânia durante tanto tempo resistiu aos ataques de Roma. Os ataques que agora vêm são de outras origens. É de um projeto global, é de uma ordem global. Cada português deve ser um Viriato, armando-se, não com falcatas, mas com a sua fé, com o seu patriotismo, para que Portugal jamais pereça. Viva Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação As Esquinas.